Dando continuidade, a coesão por substituição ela pode ocorrer de duas formas. Tanto retomando termos que já foram anunciados, chamados de anáfora, como termos que serão posteriormente, chamados de catáfora. Então vejamos aqui exemplos de coesão por substituição em que as palavras e expressões retomam textos que já foram enunciados. Qual é o objetivo disso? É não ficar um texto repetitivo. Então vejamos o primeiro exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então vejamos aqui que eles, para substituir alunos, para não repetir de novo, os alunos serão suspensos, porque um texto repetitivo ele fica enfadonho e fica também com carência de coesão e acaba sendo um texto mal visto, né? Então é super importante fazer essas substituições para não repetir o termo inicial, né, que já foi citado, substituir por um pronome, seja por um sinônimo. Vejamos o segundo exemplo. O presidente recusou-se a falar com a imprensa. Criticá-lo apenas fez com que a comunicação fosse prejudicada. Então vejamos que aqui o pronome oblíquo lo está fazendo referência ao presidente, né? Criticá-lo, criticar o presidente. Para não repetir novamente, criticar o presidente apenas fez com que a comunicação fosse prejudicada. Repetir o nome presidente novamente acaba dando esse empobrecimento de coesão, de falta de coesão, né, no texto. Então é importante fazer essas substituições, seja por pronomes pessoais, oblíquos. Próximo exemplo. O Brasil é o segundo maior importador de azeite. O produto é comumente utilizado na culinária do país. Então vejamos aqui, azeite, para não repetir novamente, o azeite é comumente utilizado na culinária do país, substituído aqui por uma palavra semelhante, né? O produto, né? É uma palavra relacionada à palavra azeite e não repetiu o termo, a expressão azeite. Então nós temos aqui esse substantivo, né, produto, retomando, né, substituindo essa expressão citada anteriormente. Então isso faz com que o texto ele fique mais rico, mais adequado. A catáfora ela faz referência a um termo que ainda será citado. Então vejamos um exemplo para vocês entenderem melhor. A reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto. Aí 2 pontos. Indignação. Então vejamos aqui que o termo, vejamos que no início aqui vem mencionando a respeito de um termo que ainda será citado. E não a indignação é isso. Muito pelo contrário. Menciona primeiro a referência e depois é que apresenta o termo. Então esse isto aqui faz referência a quem? Indignação. E é um termo que vem antes ou que vem depois, né? Depois. A catáfora. Sempre muito presente nos pronomes demonstrativos. Próximo exemplo. E lá estava ela, instaurando-se silenciosamente. A maior crise da história. Então vejamos aqui que o pronome ela fazendo referência ao termo posterior, que foi mencionado. Esse ela aqui se referindo a quem? A maior crise hídrica da história. Então vejamos que nós temos aqui uma catáfora. A coesão por elipse é quando ocorre por meio da omissão de uma palavra ou de mais palavras, sem que isso comprometa a clareza das ideias na oração. A elipse também evita essa questão de palavras repetidas. Então, por exemplo, Ana fez o almoço e ao mesmo tempo conversava ao telefone com a amiga. Então veja que aqui foi suprimido o termo Ana novamente. Olha, Ana fez o almoço e ao mesmo tempo Ana conversa ao telefone com a amiga. Então, suprimir Ana da oração para não ficar Ana 2 vezes. E o sentido permaneceu o mesmo, ter clareza das ideias. Então,
a elipse ela pode ocorrer e o texto ficar coeso desde que não comprometa as ideias. O outro fator de textualidade é a intencionalidade. Ao produzir um texto, como eu mencionei no começo, o enunciador ele sempre tem uma intenção. Então, ele empenha-se durante todo aquele texto, toda aquela produção, para atender às suas intenções, ao que ele quer realmente que você lhe direcionar para aquela ideia dele. Então, quando vai se escrever um texto dissertativo argumentativo, o autor ele tem uma intenção, né, que é apresentar o seu ponto de vista, defender o seu ponto de vista. Então, são várias formas de intenções textuais. Então, tem textos que são escritos para informar, que a intenção é informar. Tem textos que eu posso escrever com aquela intenção de querer impressionar alguém. Eu posso também escrever textos utilizando recursos de convencimento para convencer alguém, para defender, também para acusar, para tantas possibilidades. Então eu tenho intenção, tudo é intencional, né? Não há texto, tanto escrito quanto falado, dificilmente é aleatório, né? Sempre o produtor ele tem uma intenção ao falar algo, ao escrever algo. A aceitabilidade, ela depende muito aí dessa questão da expectativa, né, de que o texto ele tenha sentido. Então, se o meu texto ele é coerente, ele é coeso, a aceitabilidade é muito mais possível, né, porque o leitor, então um texto, por exemplo, que tem aquela questão das incoerências interna que nós vimos e externa, então ele não tem aceitabilidade porque ele é incoerente, né, não tem, falta relação lógica. Mas quando um texto ele é coerente, ele é coeso, a aceitabilidade dele é muito grande, né? De aceitar o que está sendo proposto, de aceitar aquele argumento, de aceitar aquele convencimento, de aceitar aquela informação. E a aceitabilidade ela está relacionada, como eu já disse, com a pertinência e relevância da mensagem, do que foi escrito. O outro fator de textualidade é a situacionalidade. Eu sempre produzo um texto diante de um contexto. Então, contexto de produção. A situacionalidade ela está relacionada ao contexto e à recepção de um texto. Então, a questão das fake news sobre a Covid-19. Então, os produtores, eles se empossaram da situação atual, né, do contexto, para poder propagar informações falsas relacionadas. Então, tem muito isso, a situacionalidade. O produtor do texto, ele escrever de acordo com o contexto, com o momento que está acontecendo. Então, se você abrir os jornais hoje, as informações, né, em evidência são as atuais, as de agora, do contexto. A informatividade é extremamente importante no texto, a questão que o recebedor do texto, para ele ter um interesse naquele escrito, depende muito do grau de formalidade, de informatividade que está sendo apresentado. Se é um texto objetivo, se tem uma linguagem clara, se as informações são novas ou não para aquele leitor, se é um texto subjetivo, aí vem aquela questão de maior ou de menor grau de informatividade. Então, quando um texto ele é impessoal, então ele tem mais grau de informatividade. Quando é um texto muito pessoal, muito subjetivo, o grau de informatividade é menor, porque usa muito subjetivismo as opiniões. A intertextualidade é o diálogo com outros textos. Então, o texto ele nunca é inédito, ele sempre é um reflexo de outros textos. Então, nos textos argumentativos, a intertextualidade ela surge a partir do conhecimento que você já tem, né, do senso comum, e também por meio, quando você traz um dado, né, um dado de uma pesquisa para o seu texto. Então, você está utilizando a intertextualidade, usando um outro texto, né, que foi apresentado. Quando você traz a citação de um filósofo, então, você está trazendo também uma intertextualidade para o seu texto. Então, o seu texto não fica um texto inédito, mas um texto intertextual. E é super importante nas produções, principalmente de dissertação argumentativa, trazer a intertextualidade, esse diálogo com outros textos para fortalecer os seus argumentos.
Analisemos o texto que segue. Então, veja que nós temos aqui uma capa da revista Veja, publicada em janeiro, né, a questão da situacionalidade em janeiro, foi justamente o período em que estava aquela questão que saiu um ministro da pasta da cultura e ficou um período sem, e depois o presidente convidou a atriz Regina Duarte para ocupar a pasta. Então, observe que tudo tem uma intenção. Veja a questão da capa da revista. Ela colocou como capa, ela mais o presidente sorrindo, felizes, tendo em vista que eles eram, né, ou ainda são, apesar das divergências que ocorreram, muito amigos, né? Então, eles abraçados, sorrindo. Então, veja aqui a questão da intenção da capa da revista, a questão dos fatores da textualidade. Até o nome Veja foi colocado com uma cor amarela. O que significa? A novela da cultura, né, a manchete, foi colocada também com a cor amarela, simbolizando justamente essa questão aí dos símbolos da campanha e também do governo do presidente, né, que é verde e amarelo. A novela da cultura, então veja a manchete, veja aqui, por que foi que ele colocou a novela da cultura? Pelo fato, na questão da intertextualidade, pelo fato da atriz, de Regina Duarte ser uma atriz, fazer novelas. Veja o texto. Convidada pelo presidente, Regina Duarte terá um roteiro espinhoso pela frente. Então veja a questão da informatividade. Ele não está sendo impessoal, né? O produtor da capa da revista. Ele está trazendo a opinião dele, né? Terá um roteiro espinhoso pela frente. Reorganizar a pasta, encarar a oposição de bolsonaristas radicais e justificar a irregularidade no uso de verba da Lei Rouanet em uma de suas peças. Então, trazendo também questões da pasta, fazendo essa intertextualidade com que a atriz, com a profissão de Regina Duarte, né, que é ser atriz. Então, quando se vai fazer uma análise dessa capa, dá para você identificar os elementos da textualidade, a intencionalidade, qual foi a intenção de quem produziu essa capa, por que foi que ele trouxe todos esses recursos. Então, a intenção dele era chamar a atenção, era evidenciar essa questão da atriz, era trazer uma informação. Então, qual é a intenção dele, né, de trazer essa capa com então, na época, convidada para a pasta da cultura. Aceitabilidade. Será que esse texto aqui, essa capa, teve aceitabilidade entre os interlocutores? Então, possivelmente sim, né, que a capa da revista, ela